Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos com mais um vídeo no nosso canal, Simples Teologia. Desde já peço para você deixar o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário, que isso muito nos ajuda. Hoje nós vamos dar continuidade àquela série que nós temos feito de vídeo sobre algumas coisas que aconteceu ali na crucificação de Jesus, né, durante a crucificação de Jesus. E hoje nós vamos tentar fazer um vídeo rápido aqui para falar sobre um assunto, né, que julgo ser interessante, né, que pode trazer um pouco mais de esclarecimento para você que nos assiste, sobre uma frase de Jesus na cruz, ali bem conhecida, né, bem divulgada, uma frase bem popular que o Senhor Jesus ele disse na cruz. Então vamos lá para entender qual é essa frase, né? Então essa frase nós vamos encontrar em dois evangelhos, em Mateus capítulo 27, versículo 46, e em Marcos capítulo 15, versículo 34, que é uma frase tão conhecida, aquela frase Eli, Eli, lama sabachthani, né? Para nós entendermos o que nós queremos dizer, por que nós vamos falar dessa frase? Quando Jesus ele diz essa frase, né, ele clama, né, na cruz, né, Eli, lama sabachthani, os fariseus que estavam lá embaixo, né, os sacerdotes que estavam lá embaixo, começa a dizer, ele está clamando por Elias, né, vamos ver se Elias vem para socorrer, né, a Jesus. E aí fica a questão, o porquê que aqueles homens acharam que Jesus estava chamando Elias, né? Que ele estava clamando a Elias, pedindo socorro a Elias. E nós vamos entender isso. E olha, você, como eu disse, a teologia, né, tem várias linhas e você pode ou não aceitar essa linha que vamos passar para você hoje. Mas é algo muito simples. Às vezes se quer complicar tanto, mas tem uma explicação muito simples para isso. Mas antes de nós chegarmos no que realmente, o porquê que isso realmente aconteceu, vamos entender um pouquinho aqui, certo? Lá em Mateus, quando ele está falando, né, de Eli, quando ele está falando Eli, ele está falando de Eli, não, quando ele está clamando Eli, que é o que está escrito em Mateus 27, nós temos em hebraico, né? Nós temos em hebraico, Eli, o significado de Elohim, né? Perdão. Nós temos o significado de Elohim, né? Que é em hebraico. Esse Elohim, ele também pode ser aqui transcrito, né, com a palavra Eli. Então, em hebraico, Elohim, Eli, é a mesma coisa. Isso é usado até mesmo por Davi nos Salmos 22, né? Salmos 22, no verso 1, o Salmo, o rei Davi, ele usa, né, esse termo, quando ele fala Deus meu, né? Ou meu Deus, meu Deus. Então aqui nós temos a palavra Eli, que está usada lá em Mateus. Nós sabemos que Mateus ele escreve o seu evangelho para os judeus ali que são mais ligados no templo, na leitura ali do templo, né, na cultura ali dos judeus ali do templo. Ele escreve ali o seu evangelho ali para esse povo. Quando nós olhamos para Marcos, nós vamos ter em Marcos uma palavra que ela
ela tem uma transliteração, né? Ela sofre uma transliteração e Elahi, né? E ela também, na sua transcrita, né? Ela pode ser transcrita como Elohim. Essas duas palavras, tanto no hebraico como Elohim, Eli, Elaí ou Elohim, usado aqui no grego, né? Essas duas palavras, ela tem um único radical, né? Elohim. Então, Eloí ou Eli, elas têm um único radical, Elohim, que significa deuses, né? Então, nós temos aqui o que parece ser uma divergência, né, de palavra, mas na verdade não é. É que Mateus, ele escreve para uma cultura, né, aqueles judeus do templo, né, e Marcos que escreve lá em Roma, né, quando ele escreve o Evangelho de Marcos, ele escreve em Roma, então a linguagem, eles são usados diferente, mas essas linguagens ela tem o mesmo radical, o mesmo significado, né? Vamos lá então. Bom, o que nós precisamos entender aqui? Jesus, ele diz Eli, Eli, lama sabachthani. E os homens que estão lá embaixo começam a dizer, ele está chamando por Elias. O porquê disso? Nós temos que entender, nós já entendemos aqui, né, em hebraico, Elohim, Eli, né, a palavra, as duas palavras, né, para Deus, né, as duas palavras está se referindo a Deus, né, a Elohim no seu radical. Então, Jesus ele está falando com Deus, mas aqueles homens falam que ele está chamando Elias. E por que disso? Vamos lá. Nós temos que entender primeiramente isso aqui, para podermos falar o porquê, né, que eles achavam que Jesus estava chamando por Elias, né? Então, por que eles achavam que Jesus estava chamando por Elias? Temos aqui em grego, em hebraico, lembrando que hebraico se escreve, né, sempre ao contrário, né? Nós começamos da direita para a esquerda. Nós temos aqui então em hebraico Eliá, né? Elias, né? Eliá, né? Em hebraico Eliá, que é Elias, né? No caso aqui o nome do profeta Elias. Reparem aqui então que nós temos Eli para Deus, né? Se usa aqui um pronome, né? Porque aqui é Elohim, se usa-se um pronome para ficar meu Deus, né? O Deus meu. E nós temos aqui Eliá, né? Para Elias. Então, Eli e Elias, ou melhor, Eli, Eliá, são parecidos. Você percebe que tem uma fonética aí parecidas. Eli e Eliá. Mas não dá para se perceber que tem uma diferença. Fala Eli lama sabachthani, ou Eliá lama sabachthani. Sim, existe essa diferença na fonética que é muito parecida. Muito parecida não. Se dá para distinguir bem uma palavra da outra, mesmo elas tendo uma certa semelhança, né? Eliá, mesmo elas tendo uma certa semelhança, mas você consegue sim distinguir com facilidade o que realmente quem está pronunciando essas palavras está querendo dizer. Eli, Deus meu, Eliá, Elias, né, chamando por Elias. Então, por que aqueles homens acreditaram que Jesus estava chamando Elias, Eliá,
e não Eli, no momento em que ele faz o seu clamor. E é aqui, meus irmãos, que a resposta é simples, não tem complicação. Você vai encontrar por aí, talvez, vários teólogos, vários estudiosos que vão tentar trazer explicações, né, dentro da linguagem, também várias outras coisas para poder explicar o motivo disso aqui. Mas, na verdade, é que a linha que eu acredito é algo simples, e nós até mesmo citamos um pouquinho no vídeo passado, né? Nós falamos ali do porquê que Jesus morreu primeiro, né? E ali o acontecimento, ali o fato é o mesmo. Jesus ele apanhou muito. Jesus ele apanhou a partir do momento em que ele sai do Getsemane, Jesus ele começa a apanhar, e ele apanha muito. E a sua boca, o seu rosto, como todo o seu corpo, sofre inchaços, né? Ele tem ali o seu rosto deformado, né? O seu olho, como eu disse, se você assistir, se você ainda não assistiu aquele filme Paixão de Cristo, vale a pena. Jesus ele sofre uma deformação muito grande no seu rosto, né? A ponto de não ter facilidade para falar, né? A verdade é essa. Então Jesus ele apanhou tanto que a sua face, a sua boca ficou deformada e ele não conseguia pronunciar palavras com clareza, ao ponto de quem ouvisse Jesus não saberia ao certo, dependendo da distância que ouvisse Jesus, né, talvez não saberia ao certo o que Jesus estava pronunciando. Então Jesus ele apanha tanto, ele tem uma deformidade na sua boca, que quando ele fala com a boca já cheia de sangue, com a boca inchada, já sofrido, sem forças, quando ele pronuncia Eli, Eli, aos que estavam lá embaixo, aqueles homens que estavam lá embaixo, não conseguia compreender ao certo o que Jesus estava falando. E para eles, Jesus chamava Eliá. Eliá. Então, Jesus falava Eli, mas de uma forma dificultosa, de uma forma difícil de dizer, pois a boca inchada, ele já não tinha uma boa pronúncia, né? Então, ele falava Eli, mas aqueles homens entendiam Eliá. Enquanto Jesus clamava a Deus, aqueles homens achavam que Jesus estava clamando a Elias, simplesmente porque a fonética de Jesus não era tão boa devido à surra, devido aos açoites que ele havia levado. Então isso causou a impressão para aqueles homens que Jesus chamava por Elias e não por Deus, né? E isso é interessante na nossa vida, porque há momentos na minha e na sua vida que nós vamos apanhar tanto na vida, mas nós vamos apanhar tanto por causa das lutas, por causa das dificuldades, e nós vamos buscar a Deus e as pessoas não vão entender o que nós falamos, não vão entender as nossas orações, as pessoas não vão entender o que você pede, não vão entender, né, as coisas que você fala com Deus, a tua conversa com Deus, as pessoas não vão entender, porque você está machucado, você tá sofrendo, mas você continua ali falando com Deus, e as pessoas não vão entender esse relacionamento com Deus, mas Deus vai entender. Enquanto eles achavam que Jesus estava clamando a Elias, Deus, o Pai, entendia o que Jesus estava falando, entendia que Jesus estava clamando por ele e não por Elias. Então, isso é importante para a nossa vida, que fique aqui uma reflexão através disso que nós estamos vendo aqui, que fique uma reflexão para a sua vida, que assim como não entenderam o que Jesus estava falando no seu clamor, no meio da sua luta, no meio da sua dor, muitos também não vão entender o seu clamor. Sabe? Muitos não vão valorizar, não vão entender a sua oração, não vão entender quando você pede aquela promessa que Deus te deu, eles vão achar que você está doido, não vão entender o que você fala, não vão entender a sua esperança, não vão entender o teu clamor. Mas Deus, Ele sabe o que você está falando com Ele. Então, clame a Deus, mesmo que todos em sua volta não entendam o seu clamor, Jesus vai estar sempre atento a ouvir
Então fiquem com Deus, mais uma vez eu peço se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e até a próxima. Deus abençoe.